Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quanto mais amamos ao Senhor, menos apegos temos pelas coisas que Deus nos deu. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. As nossas orações, por muitas vezes, elas refletem os nossos desejos. Então nós apresentamos para Deus as causas que são impossíveis. A vontade de ter um filho, a vontade de ter uma família, a vontade de uma pessoa se converter, de poder ter uma porta aberta, prosperidade, a vontade de ser uma pessoa melhor. Tudo isso são pedidos. Tem gente que pede para Deus perdoar, tem gente que pede para Deus direcionar, tem gente que pede uma resposta e um sinal para Deus. Então cada pessoa, ela entrega para Deus aquilo que dentro de si ela não encontra uma resposta ou uma saída. Existem também aqueles que tratam Deus como se fosse um amigo, contando as coisas mais simples, partilhando cada bom momento e cada mau momento. Aqueles que buscam ao Senhor sem pedido nenhum, apenas para agradecer, apenas para poder estar na presença, para poder sentir um pouquinho de paz. E não tem nada de errado. Todas as relações, elas evoluem conforme nós gastamos tempo. E é por isso que nós sempre incentivamos que todos leiam a palavra de Deus diariamente, que todos escutem louvores diariamente, escutem o devocional, frequente a igreja quando possível. Então assim, nós temos mais intimidade com Deus e o conteúdo da nossa oração, ela começa a mudar. Mas e depois que você recebe a graça? Depois que você recebe a bênção? Você queria ter um filho, fez tratamento, fez diversas coisas e nada adiantava. Por mais que você tentasse, os anos se passaram, era sempre a mesma frustração, era sempre a mesma ideia de que parecia que alguma coisa estava te punindo. Pessoas tinham filhos assim, uma atrás da outra, sem nem condição de ter. E você que tinha toda a condição do mundo não conseguia ter. Será que é um castigo de Deus? O que será que isso acaba significando? Mas Deus atendeu as tuas orações e Ele te deu um filho, no tempo que foi oportuno, no tempo em que sua fé permitiu, no tempo em que você, ao invés de reclamar, começou a agradecer. Tá. E esse filho, ele criou um significado todo especial. Eu vejo diversas pessoas dizendo e contando: olha, a gravidez da minha mãe foi muito difícil, é uma bênção de Deus eu poder estar vivo. Então quer dizer que essa pessoa, ela ganhou um significado todo especial, porque é como se a resposta de todas as orações tivesse ali na frente se materializando. Todo mundo podia ver, todo mundo podia tocar. E assim também pode ser na área financeira, pode ser em diversas coisas da nossa vida, onde nós recebemos aquilo que nós oramos. Deus, ele fala que aonde está o nosso coração, lá também está o nosso tesouro. E aonde está o teu coração? E aonde está o teu tesouro? Seu coração está na bênção ou em quem pode dar a bênção para você? E se Deus te pedisse aquilo que Ele te deu de volta? Nós sabemos que dessa vida nós nada vamos levar. Será que Deus não estaria provando ou testando? E uma coisa é fato: Deus só prova as pessoas às quais Ele tem grandes planos e grandes bênçãos. Se a gente vai lá na palavra de Deus em Gênesis 22, versículo 1, 2 e 6, a palavra do Senhor diz assim:
algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: estou aqui. Então Deus disse: pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali, na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs no ombro de Isaque. Pegou uma faca e fogo, e os dois foram andando juntos. Olha o pedido que Deus fez a Abraão. Vamos começar a entender um pouco melhor. Deus chamou primeiro Abraão pelo nome. Abraão, Deus, ele sabe o seu nome. Deus, ele te conhece. Só que ele quer saber se na hora você vai obedecer ou se você vai seguir os teus medos e o que você acha. Então, qual é a razão que Deus tinha pedido um sacrifício para Abraão? Porque ele queria colocar Abraão à prova. Em certos momentos das nossas vidas, nós vamos ter que nos posicionar. Ou nós cremos nas promessas de Deus, ou nós cremos em nós mesmos. Ou nós queremos garantir o futuro, ou nós continuamos acreditando que Deus sempre dará um futuro. Quando a gente olha que o maná ele caía do céu, Deus ele falava: olha, vocês não guardem essa comida, porque eu sempre vou dar mais para vocês. Se vocês guardarem, ela vai apodrecer. Então, o guardar a comida é como se eu estivesse dizendo para Deus: eu não confio em você. Quando Deus pediu para Abraão: olha, eu quero que você faça um sacrifício. Se a gente olha na palavra e volta um pouquinho, vocês vão entender que Sara, a esposa de Abraão, ela não podia ter filho. Ela ficou a vida inteira querendo ter um filho e ela não podia ter um filho. E quando ela já era velha, Deus prometeu para Abraão que ele teria uma grande descendência, que seria incontável o número dos seus membros, mais que a poeira, mais que as estrelas do céu. E a Sara, quando os anjos foram anunciar isso para ele, ela riu. Ela riu, porque ela falou: eu velha desse jeito e ele velho desse jeito? Como que pode? E às vezes você está achando que Deus ele está atrasado, que Deus ele está demorando, que Deus ele não vai fazer. E se você recebesse a tua bênção e Deus pedisse de volta, como você reagiria? Tem gente que já recebe a bênção e já despreza Deus na hora. Na hora. Enquanto não recebeu a bênção, era campanha, oração, quaresma e não sei o quê. Oferecia tudo. Nossa, virei o coroinha da igreja. Depois que recebeu, tchau Jesus. Partiu, hashtag vou viver minha vida, o Senhor que carrega a sua cruz. Então aquela criança, para Abraão, ela tinha muito significado. Muito significado. E olha o que Deus diz: pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Aqui tem uma coisa que é um tanto quanto curiosa quanto à afirmação. Deus, ele fala que Isaque é o único filho. Mas, se você voltar lendo na palavra, você vai ver que por a mulher de Abraão não conseguir esperar, ela oferece a sua escrava egípcia Agar a Abraão, e ele tem relações com ela, e ele tem um filho chamado Ismael. Ela não aguentou esperar. E olha como às vezes nós queremos, ao invés de aguardar a bênção de Deus, nós queremos criar uma solução. E Deus foi lá e pediu quem? Pediu Isaque, não pediu Ismael. Por quê? Porque as bênçãos para o povo viria através de Isaque e não de Ismael.
Era onde Deus disse, olha, é aqui que vocês não acreditam, é aqui que vai vir um milagre. Não é ali onde vocês acham que está mais fácil. E Deus falava, olha, o seu único filho, a quem você tanto ama. Então você vai pegar essa criança, vai lá na terra de Moriá, ali na montanha que eu lhe mostrar, olha o que ele pede para fazer com a criança. Queime o seu filho como sacrifício. Eles costumavam queimar animais em sacrifício a Deus. Eles construíam altares para queimar os animais. E o que eram os altares? É como se fosse uma churrasqueira. Então eles faziam um amontoado de pedra, colocava fogo dentro e queimava o animal em cima. Por isso que a gente ouve a expressão que tem fogo no altar. O fogo é fogo. É fogo. E Deus pediu para ele pegar a criança e ir lá e fazer isso. Abraão foi lá e perguntou para a mulher dele o que ela achava disso. Eu vou pedir a opinião dos meus amigos, espera aí. Não. Ele foi lá e falou, tá bom, eis-me aqui, senhor, o que o senhor quer? Isso é servir. Servir não é perguntar. Servir, ontem nós falamos sobre nós amarmos as pessoas, ajudarmos e fazermos o bem, sem olhar a quem e sem esperar recompensa. É simplesmente obedecer a Deus. É saber que nesse instante Deus estava agindo. Porque quem tinha dado aquela criança para ele? Foi Deus. Quem estava pedindo de volta a criança? Era Deus também. Então é justo. Então se Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor, como disse Jó. E nós temos que tirar esse apego, porque o próprio apego é a idolatria. Se você tem medo de perder, fatalmente você vai ser provado. E aí? Vai abrir mão? Ou vai continuar lutando? Ou vai fazer de tudo? É a mesma coisa que Jesus disse, olha, eu preciso morrer. Pedro falou, não, você não vai morrer não, nós vamos te salvar. Nós vamos te salvar. E Jesus disse, não, Satanás, sai daqui. Eu quero cumprir a vontade de Deus, eu não quero fazer a minha vontade. E aí? Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo e os dois foram andando juntos. Ele colocou o filho para carregar a lenha que ia queimar ele. E às vezes o inimigo está deitado do nosso lado e a gente nem sabe. Eles andaram 3 dias. Estavam Isaque, Abraão e mais 2 funcionários da casa dele que trabalhavam com ele. E ele chegou em um dado momento, chegaram no lugar onde o Senhor mostrou, é aqui que vai ser feito o sacrifício. E Isaque, acostumado a ver o pai fazendo sacrifícios, se você ler a Bíblia, é comum você ver que aonde Abraão ele andava, ele costumava fazer um altar para oferecer as coisas a Deus. E aqui me chama a atenção, sabe por quê? Porque Abraão era o mesmo, não importava onde ele estivesse. Diferente de nós. Você tirou férias? Deus fica lá, né? Eu tô de férias. Como se Deus pudesse nos cansar. Como se a presença de Deus fosse um castigo ou uma coisa que eu preciso descansar dele. Abraão não. Aonde ele ia, ele fazia um altar e oferecia sacrifício. Eu tento manter a minha rotina independente do lugar que eu estou. Gravo o devocional, leio a minha Bíblia, escuto os meus louvores. Eu não abaixo a guarda não, porque o mal, ele é astuto. E ele está esperando uma brecha, uma oportunidade para você abaixar a guarda e ele entrar na tua vida de novo. E é sempre assim, relaxando uma coisinha ali, relaxando uma coisinha aqui, pondo um pensamento ali que você não questiona. Quando você vê, ele já tomou tudo de novo. Lembra que nós falamos esses dias? A casa limpa e os espíritos que voltam e a vida da pessoa se torna 7 vezes pior. Tudo isso são verdades. E aí, Abraão chegou no lugar, estava com o filho andando, e essa passagem relata o que vai acontecer depois, que eles chegam na montanha. Gênesis 22, versículos 7, 9, 10 e 12.
A palavra do Senhor ela diz assim: Isaque perguntou: nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Em seguida pegou a faca para matá-lo. O anjo disse: não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora eu sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Você imagina uma criança? Você consegue imaginar o teu filho segurando na tua mão, você com uma faca do outro lado, a lenha, ele ajudando a montar o altar, separando as coisas, e ele pergunta: papai, mamãe, nós temos a lenha, nós temos o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? O que você ia escolher? Continuar obedecendo a Deus? Ou ia simplesmente paralisar e falar: bom, isso era tudo que eu queria, eu não posso perder? Se você escolhesse não sacrificar obedecendo a Deus, eu posso te lembrar de algumas coisas. Quantas crianças não são perdidas por uma doença, por uma fatalidade, por um acidente, por alguma coisa? E como fica essa mãe e esse pai depois? Acabou a vida? Não tem mais vida, não tem mais sentido, não tem mais nada. Nós sabemos que dessa vida nós nada vamos levar. Nós sabemos o quanto é difícil você receber uma notícia que você não gostaria. Mas cada um de nós tem um propósito. Cada um de nós tem um chamado e tem um motivo. Até mesmo uma criança que ela não venha a nascer, ela tem um motivo, ela tem um propósito. E pode ter a certeza que talvez os teus olhos não viram ela nessa terra, mas lá no céu você vai encontrar todas essas pessoas. Porque nenhuma vida para Deus ela é em vão. Nenhuma. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Você consegue imaginar a cena? Amarrando a mão da criança, colocando em cima da lenha do altar, pegando uma faca. Você imagina a cara da criança, o olhar dela, o choro, o grito e tudo que isso envolve? Ele estava pronto para fazer isso. Ele estava pronto para obedecer a Deus. Você sabe por quê? Porque ele viu Sodoma e Gomorra sendo destruído. Ele viu uma mulher velha dando à luz. Ele viu os anjos de Deus. Ele viu diversas coisas que, antes dele conhecer o Senhor, ele não tinha visto e nem vivido. Então ele sabia que Deus existia. E ele queria viver aquilo. Naquele instante ele não entendia o que ele estava fazendo e nem a razão daquilo. Mas ainda assim, sem entender, ele preferia obedecer a Deus. Até que ele pega a faca e ele estava disposto a sacrificar a criança. O anjo disse: não machuque o menino e não lhe faça mal nenhum. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Quando a gente olha esse sacrifício dessa criança, nós podemos lembrar também o seu único filho. Eu sempre lembro de Jesus. Deus não negou o seu único filho. Ele amou tanto o mundo, que não negou o seu único filho. O que Abraão não fez, Deus fez através de Jesus. E nesse instante Abraão ele para
tira a criança do altar e ele olha do lado e tem um carneirinho que estava preso ali pelo chifre. E ele sacrifica esse carneiro. E a palavra diz que Deus proverá. Deus proverá aquilo que for necessário. Eu não sei qual é o seu apego. Eu não sei o que você não estaria disposto a perder por causa de Deus. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Mas você deveria reavaliar o relacionamento que você tem com as coisas. E nós temos o costume de, às vezes, ser muito raso no pensamento. Deus, ele sabia que Abraão, ele amava demais o seu filho Isaac. Então, o que Abraão pediu para Deus? O que Deus pediu para Abraão? Para saber, para pedir uma prova, o que ele mais amava. Vamos voltar lá no Novo Testamento, a passagem do jovem rico, que cumpria já os mandamentos e fazia tudo. O que Deus pediu para ele? O que ele mais amava. E o que era? O dinheiro. E ele disse, olha, vende tudo e dá aos pobres. E ele se entristeceu. Deus, ele sempre vai pedir para você aquilo que você mais ama, para provar se o teu amor e o primeiro lugar é dele, ou é de alguma pessoa, ou é de algum acontecimento, ou é de alguma coisa. Você está pronto para fazer essa escolha? Eu sei que às vezes você pode estar pensando que é injusto. Quando você foi justo? Quando você foi bom? Quando você fez o bem? Quando você deixou de ser egoísta? O que você fez de tão grande assim para achar que Deus, ele tem uma dívida com você? Você não consegue nem retribuir o bem que você recebeu e você está aí querendo, de alguma forma, definir o que é justo e o que não é. Eu prefiro confiar em Jesus. Eu sei que os planos de Deus são maiores e são melhores que os meus. Se Deus tira algo da minha vida que eu sou apegado, é que aquilo não faz parte de mim e eu não preciso. Porque tudo aquilo que nós somos apegados, nós somos dominados. Tudo aquilo que você tem medo de perder, você já perdeu. Porque é justamente aonde o diabo ele vai atacar. É aquilo que você acha que você não vive sem. Quanto mais indiferença você tratar as coisas que para todos têm valor, mais você vai demonstrar que o maior valor está nas coisas que Deus te dá. E não no sentido de bens materiais ou de acontecimentos humanos dessa vida, porque tudo isso é passageiro. Tudo isso é passageiro. Mas aquilo que nós construímos como relacionamento com Deus dura por toda a eternidade. Deus, ele sabe o seu nome. Deus, ele sabe das tuas limitações, mas ele sempre vai querer ter o primeiro lugar na tua vida. Sempre, sempre, sempre e sempre. Reavalie as tuas relações, reavalie as tuas escolhas, reavalie aquilo que você acha que não vive sem, aquilo que você vive orando e pedindo. Antes de querer que Deus mude as pessoas, mude você. Porque é melhor, entre aspas, sacrificar o próprio filho. Se essa for a vontade de Deus, do que fazer a própria vontade e largar da bênção de Deus para ser governado e ser um escravo do mal. A partir dali a tua vida já não tem mais serventia nenhuma. E no fim você vai perder também. Porque se Deus tira a bênção da nossa vida, tira a proteção e tira as outras coisas, o que sobra? Sobra a vida que nós vivíamos antigamente. E nós sabemos que aquilo não é vida. Ser escravo de vícios, ser escravo de pessoas, de promessas, de palavras, de acontecimentos. Eu não quero mais isso para minha vida, não. Pensa nisso. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor, ele possa tocar o teu coração, que você possa entender que a prova não é para te tirar nada, mas para ver se Deus tem o primeiro lugar no teu coração.
Aonde existe medo, o amor não está perfeito. Porque se nós confiamos em Deus, nós lançamos fora o medo. Porque nós sabemos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.